Galera, tudo bem? Eu me chamo Max Izeno, sou professor do Pitágoras Reforço Escolar. Estamos aqui para mais uma videoaula, continuação das aulas anteriores. Essa é a parte 3. Nós estamos estudando as partículas atômicas, números atômicos e semelhanças atômicas. Nesta aula nós vamos estudar as semelhanças atômicas. O que são as semelhanças atômicas? Bem, galera, nós vamos considerar 3 características, certo? Essas características são número atômico, representado pela letra Z, a gente estudou na aula anterior. Número de massa, representado pela letra A. E número de nêutrons, representado pela letra N com zero. Olha só, nós podemos encontrar 3 tipos de semelhanças, basicamente. Claro, existe uma observação que eu vou fazer ao final da aula. Esses 3 tipos de semelhanças são isótopos, isóbaros e isótopos. Os nomes são bem semelhantes, né? São bem parecidos. Mas eu tenho um macete aqui para a gente identificar um do outro. Olha só, diferenciar um do outro. Os isótopos, nós vamos encontrar a letra P. Os isóbaros, nós vamos encontrar a letra A. E os isótopos, nós vamos encontrar a letra N. Isso quer dizer que, iso significa igual. Isótopo quer dizer que são espécies, são elementos químicos que possuem o mesmo número atômico. É claro que, na aula passada, nós estudamos que elementos ou átomos que possuem o mesmo número atômico, isso quer dizer, o mesmo número de prótons, são da mesma espécie. Quer dizer que são elementos da mesma espécie, são o mesmo elemento químico. Ok? Então, sempre que nós encontrarmos isótopos, nós vamos encontrar o mesmo elemento químico. Como o exemplo aqui dado que nós vamos trabalhar. Então, basicamente, iso significa igual, isótopos, o P, o P de prótons. Então, são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. Isóbaros. Bem, isóbaros nós vamos encontrar a letra A. São elementos químicos que possuem igual número de massa. O A de massa atômica, que nós estudamos na aula passada. É claro que eu posso até grifar aqui como encontramos o número de massa, que é igual à soma do número de prótons com o número de nêutrons, porque o número de elétrons é desprezível devido à sua massa ser muito menor em proporção do que a massa do próton e a massa do nêutron. Beleza? Então, isóbaros são elementos químicos, espécies que possuem o mesmo número de massa. Ok? Isótopos. Isótopos são elementos químicos, ou N de nêutron. Certo? São elementos químicos que possuem um igual número de nêutrons. Beleza? Olha só, galera. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês vão aprender rapidinho. Isótopos. O P de prótons. Então, possui igual número de prótons. Certo? Olha só. Temos o exemplo aqui do hidrogênio. Percebe que nós temos o mesmo elemento químico. Por quê? Porque o número de prótons é igual. O número atômico, que é a mesma coisa de número de prótons, sempre vai ser igual em qualquer circunstância. Certo? Então, o número atômico vai ser igual ao número de prótons em qualquer circunstância. Certo? Então, nós temos aqui o exemplo dos isótopos do hidrogênio. Ok? Olha só. Percebemos que o número atômico ou o número de prótons é o mesmo, então nós temos o mesmo elemento químico, são isótopos. Aqui nós temos o próton, que tem massa 1, ou seja, se a massa é 1, quer dizer que ele não tem nenhum nêutron, só tem um próton. Nós temos o deutério, que a massa é 2, então quer dizer que ele tem um nêutron, porque um próton mais um nêutron, ao calcular a massa, próton mais nêutron. Então vai ter 2 como massa, né? Aqui, no trítio, nós temos um próton, porque o número atômico é 1. Como a massa é 3 no trítio, então nós vamos encontrar 2 nêutrons. Então, 2 nêutrons com o próton, 3, massa 3. Temos o próton, o deutério e o trítio, que são os isótopos do hidrogênio. Galera, em relação aos isóbaros, claro, encontramos a letra A aqui, que significa
que o número de massa é igual, beleza? Eu trouxe aqui 3 exemplos. Ó, percebe-se que esse elemento químico possui número atômico 20, esse 19 e esse 18. São elementos químicos diferentes. Esse é o potássio e o argônio. Por que são elementos químicos diferentes? Porque possuem números atômicos diferentes, números de prótons diferentes, beleza? E o que há de semelhante nesses elementos químicos, galera? Olha só. Iso significa igual, baros, vem de massa, ou o A de massa. Então, são elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. E claro, na aula anterior, eu disse para vocês que eu vou considerar um elemento químico X, que a massa sempre vai estar representada no canto superior, geralmente no canto esquerdo, certo? E o número atômico, ou número de prótons, no canto inferior, certo? Então, olha só. Quando olhamos para o número de massa, aqui é 40, aqui é 40 e aqui é 40. Ou seja, o número de massa é o mesmo para todos esses elementos químicos. Então, nós temos isóbaros. Nós temos elementos químicos isóbaros, ok? Beleza? Pode fazer um print desse quadro. E vamos para exemplo de elementos que são isótopos. Aqui nós vamos ter um pouquinho de trabalho, porque nós vamos ter que calcular. Olha só. Exemplo de isótopos. Vou colocar, eu trouxe um exemplo aqui. O cálcio, número atômico igual a 20, massa 40, e o cloro que tem número atômico igual a 17 e massa 37. Ok? Olha só, galera. O que são isótopos? Isótopos são elementos químicos que iso significa igual, N de nêutrons, então, e possuem o mesmo número de nêutrons, certo? Então, nós temos essa característica. Claro que na representação nós não vamos encontrar explicitamente o número de nêutrons. Nós encontramos a massa, que fica no canto superior, e o número atômico, que fica no canto inferior, que é exatamente o número de prótons. Então, vamos lá. Olha só. Vamos encontrar aqui a massa. A massa é 40, certo? O número atômico é exatamente igual ao número de prótons. Vai ser o quê? 20, certo? Beleza. Para este elemento aqui, o cloro, ó. Número de massa é igual a 37, número atômico, campo inferior, igual a 17, que é exatamente o número de prótons, beleza? Até aí a gente não descobriu o número de nêutrons para saber se essas espécies são isótopas. Então, o que fazer? Bem, precisamos lembrar da fórmula do cálculo da massa, porque, olha, se temos a massa e temos o número de prótons, vamos encontrar o número de nêutrons. Então, aplicando aqui, ó, para esse elemento, temos massa igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que é a massa, 40. Número de prótons, que é exatamente o número atômico. Isolando o número de nêutrons, vamos ter, ó, esse aqui passa para o segundo membro negativo. Então, aqui nós temos o número de nêutrons igual a 20. Beleza? Vamos saber, galera, se essa espécie é isótona desta daqui. Olha só, aplicando a fórmula para descobrirmos o número de nêutrons. A massa nós temos é 37, o número atômico é 17, que é igual ao número de prótons. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vai isolar o N. Ó, eu vou fazer essa daqui mais devagar. Por quê? Você aprende, isso é matemática básica. Ó. Isso é a mesma coisa disso. Ó. Certo? Aqui nós temos o primeiro membro e aqui nós temos o segundo membro. Aqui nós temos uma igualdade. Então, para isolarmos a incógnita, que é a letra que está representando um número qualquer, nós vamos simplesmente transferir os termos, mudar os termos de membro. Esse termo aqui, ó, ele está no primeiro membro, vamos mudar para o segundo membro.
Então, isolando aqui a incógnita, nós vamos ter 37, continua como está. Esse aqui está somando, ele vai inverter a operação. O inverso da soma é a subtração, então fica menos 17. Beleza? Então, neste caso, o número de nêutrons vai ser 37 menos 17, que vai dar 20. Opa! Então, nós temos uma igualdade. Opa! Nós temos, galera, uma igualdade. Neste, nós vamos ter um número de nêutrons igual a 20. E neste, nós vamos ter um número de nêutrons igual a 20. Acabamos de calcular. Então, nós temos espécies isótonas, porque nós temos o mesmo número de nêutrons. Beleza? Olha como é fácil. Então, semelhanças atômicas, que é um assunto muito recorrente em provas de vestibulares e de Enem, dá para você tirar de letra. Ó, nós temos 3 características a serem consideradas. Número atômico, ou seja, o número de prótons, espécies que têm o mesmo número de prótons, isótopas, ou prótons. Espécies que têm o mesmo número de massa, isóbaras, ou o A de massa. E espécies que têm o mesmo número de nêutrons, ou N de nêutrons, isótonos, beleza? Então, galera, eu vou fazer aqui só trazer mais um detalhe, certo? Vou trazer mais um detalhe. Aqui nós calculamos o número de nêutrons. Você pode tirar um print desse quadro. Vou trazer uma observação para a gente finalizar a aula. Você pode encontrar esse termo aqui, ó, isoeletrônicas, espécies isoeletrônicas, ok? O que são espécies isoeletrônicas? Já entendemos que iso significa igual. Eletrônicas vem de elétron. Então, são espécies que têm igual número. Opa, vou tirar isso aqui, senão você vai confundir com nêutrons. Igual número de elétrons, certo? Então, o que são espécies isoeletrônicas? São espécies que têm igual número de elétrons. É claro que, para sabermos o número de elétrons, nós precisamos lembrar isso aqui, né? Ó, esse átomo está neutro. Se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons é 20, então o número de elétrons também vai ser 20. Vamos dizer, ó, esse átomo aqui, ó, mais 2. O número de prótons é diferente do número de elétrons. Ó, o número de prótons é igual a 20. Quanto é que vai ser o número de elétrons? Olha só, o número de elétrons, nesse caso, vai melhorar aqui, vou puxar esse apagador, ó. Vou dar uma melhorada aqui, ó. Então, o número de elétrons vai ser 20. Aqui, ó, o número de prótons. Número de prótons é igual ao número atômico. E o número de elétrons vai ser igual, ó. Como isso daqui é um íon, nós temos carga positiva, é um cátion. Ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 2 elétrons. Então, 20 menos 2, 18. Certo? Vamos considerar rapidinho para a gente concluir esse raciocínio que seja menos 2. Então, aqui nós vamos ter o número de prótons é igual a 20, certo? E o número de elétrons vai ser, ó, o número de elétrons. Se ele fosse neutro, seria 20, mas ele ganhou 2 elétrons. Então, vai ficar 20 mais 2, 22. Ok? Claro que nós temos o mesmo elemento químico aqui, espécies. Nós temos o mesmo elemento químico, eu só estou ajudando a calcular o número de elétrons. Mas podemos ter uma comparação entre elementos químicos diferentes, certo? Espécies isoeletrônicas. Você precisará, né, calcular, poderá utilizar essa fórmula também. Ó. Ele pode dar o número de massa e o número de nêutrons, e você precisa encontrar o número de prótons. Encontrando o número de prótons, você vai olhar se a espécie é neutra. Se ela for neutra, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons.
Se ela for um íon, aí você vai ter que calcular o número de elétrons, certo? Para não deixar vago, eu vou trazer um exemplo aqui, certo? Olha só, eu vou buscar um exemplo aqui na internet. Galerinha, caiu a internet, não tem como eu trazer esses exemplos aqui. Para não atrasar a aula, de qualquer forma, quando você calcular, você sempre vai ter que calcular isso. Número de massa, certo? Número atômico, número de prótons, número de nêutrons, certo? E número de elétrons. Você poderá utilizar a fórmula número de prótons mais o número de nêutrons. Você tem que saber da representação, certo? Nós vamos ter um elemento qualquer. Aqui nós vamos encontrar o número de prótons, que é exatamente o número atômico, e aqui nós vamos encontrar o número de massa. Se for nêutron, ele está nesse formato. Se for um íon, nós vamos encontrar nesse formato, aqui vai ficar uma carga, certo? Que poderá ser positiva, cátion, perdeu elétron, ou negativa, ânion, ganhou elétrons. Beleza? Então, basicamente isso. Vamos finalizar a aula, ok? Então, é um assunto bem recorrente em provas de vestibulares e na prova do Enem. Até a próxima!